Competência 6. A competência 6, ela tem essa primeira questão, conceituar a democracia. Essa é uma questão nula por conta de se repetir. Em uma competência anterior, nós já fizemos o preenchimento dessa questão. Então, vamos dar continuidade com a 33, 34, 35, 36 e 37. A questão 33 diz o seguinte: compreender o papel do cidadão na sociedade. Nessa questão, você vai escrever qual é o seu papel como cidadão dentro da sociedade. Quais são as ações que você deve fazer para cumprir com o seu papel de cidadão. Eu, como cidadão, vou realizar que tipo de ações dentro da minha comunidade ou dentro da sociedade. A questão 34 está escrito o seguinte: reconhecer os elementos que compõem a economia do meu país, da minha região e do meu país. Reconhecer os elementos que compõem a economia da minha região e do meu país. Em uma questão anterior, nós escrevemos as atividades econômicas da minha região. Agora, pensando em Brasil e em regiões, nós vamos escrever aí os elementos, não as atividades, mas os elementos. Qual o elemento que vai compor o comércio? O comércio é composto de quais elementos? A agricultura, ela vai ser composta de que elemento? O setor terciário, que é aquele setor de serviço, ele é composto de quais elementos? Quais elementos compõem o setor de serviço do país? E aí eu cito como setor de serviço, por exemplo, Correios. É um elemento. No comércio, que outros elementos eu posso citar? Na questão 35, compreender a relevância da política no meio que estou inserido. Quando eu falo de relevância, eu estou falando da importância. Qual é a importância da política para o meu lugar, para a minha comunidade? A política, que eu escolho os meus representantes, qual é a função dela para conosco? Por que ela é importante para nós? Qual é os benefícios que eu posso receber como direito dessa política? Então, você vai escrever aí por que ela é importante para as pessoas e para a comunidade. A 36, você vai apontar os movimentos sociais que representaram a luta pelos direitos dos indivíduos. Aí nós vamos escrever quais foram as lutas que aconteceram no Brasil e que trouxeram para nós alguns direitos que nós não tínhamos. Se a gente analisar, a Direta Já foi um movimento que aconteceu lutando pelos nossos direitos. Qual era o direito? O direito de voto. Então, você vai colocar aí outros movimentos que aconteceram que representaram a luta e a conquista dos direitos dos indivíduos. Na questão 37, você vai escrever aí relacionar a política à conquista de direitos civis e políticos. Qual é a relação que existe entre a política e os direitos civis e políticos que são conquistas dos cidadãos? Vamos pensar aí, quais foram as conquistas do povo brasileiro e que foram aprovadas pelo Congresso, pelo Senado? Teve alguma conquista que o Senado aprovou para que o povo tivesse essa conquista? Aí você escreve quais foram essas conquistas que foram para voto e que depois vieram como direito para o cidadão. Nós aqui encerramos o nosso instrumental de ciências humanas com a competência 6.